Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez no nosso projeto Enem, eu não erro mais, pessoal. A aulinha de hoje vamos iniciar a geografia humana, é a população, pessoal. Antes da gente começar, pessoal, é muito importante que você se inscreva no nosso canal Escola Online, ative as notificações toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, pessoal. Visite nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Pessoal, nos sigam nossas redes sociais, não se esqueçam disso. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, vamos começar então. Aquela questão de conceitos, taxa de fecundidade, taxa de natalidade, eu vou deixar um pouco de lado, que é um aspecto básico da parte de população, beleza? Vamos começar falando já de teorias demográficas. A primeira teoria que eu vou falar com vocês é a teoria malthusiana, que surge ali na transição do século XVIII para o século XIX, criada por Malthus, onde ele diz: a população cresce em progressão geométrica, ou seja, vamos supor aqui 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Enquanto a produção de alimento cresce em progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vai chegar um momento que vai ter muito mais gente do que possibilidade de alimentação. O que vai fazer com que um grande número, um grande contingente populacional morra de fome. Isso Malthus defendia. Pessoal, o meu bisavô era malthusiano e não sabia. Meu avô contava que meu bisavô falou: não sei o que o pessoal vai arrumar. Esse tanto de gente saindo da roça e indo morar na cidade. Não vai ter comida para todo mundo? Claro que eles não pensavam, por exemplo, como eu posso dizer, nos avanços dos meios técnicos de produção agrícola, que tornaram áreas do mesmo tamanho muito mais produtivas que anteriormente. É interessante, pessoal, porque Malthus diz o seguinte: mas existem males que vêm para o bem. Guerras e epidemias são responsáveis por um controle populacional. Se um dia nós estivermos isentos de guerras e epidemias, isso vai acontecer. Progressão geométrica por progressão aritmética. Pessoal, a teoria de Malthus, ela tinha um viés religioso. Nós estamos falando de um momento do cristianismo muito forte ainda. Então, ele não era a favor do controle de natalidade. Ele apenas dizia: para você não ter problema com fome, miséria, para o homem constituir uma família é necessário que ele tenha certeza que ele consiga prover a ela. Caso contrário, não constitua família, porque a chance de você viver na pobreza e na miséria é muito grande. Pessoal, a teoria malthusiana hoje a gente sabe que ela é bem ultrapassada, mas existem teorias com alguns vieses ideológicos muito semelhantes, como a teoria neomalthusiana. É uma teoria que surge pós-Segunda Guerra Mundial e que diz que, olha, a gente sabe que a questão do alimento, já tinha uma noção de que o problema não era a produção tanto de alimento, era um problema mais de questões sociais, mas ela diz o seguinte: o forte crescimento populacional é o responsável por países terem sérios problemas sociais. Claro, pessoal, quando a gente pega ali já na pós-Segunda Guerra Mundial, os grandes crescimentos populacionais, os locais no planeta onde tinha um grande crescimento populacional, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, como alguns países da Europa, eram locais onde nós tínhamos problemas com pobreza e miséria. Consequentemente, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente observa esse crescimento muito forte em países subdesenvolvidos, onde nós temos o pior índice de desenvolvimento. Então, para a teoria neomalthusiana, qual é a solução para esse problema? Ou seja, a solução para o problema da fome, miséria, pobreza é o controle de natalidade, a partir, por exemplo, dos métodos contraceptivos, né, pessoal, que tende a diminuir a natalidade, consequentemente, para a teoria neomalthusiana, vai diminuir também os problemas como pobreza e desigualdade social. Então, a causa, a alta natalidade, a consequência, pobreza, miséria, fome. Enquanto isso, a teoria reformista marxista ela contrapõe a teoria neomalthusiana. A causa de uma é a consequência da outra. Se a causa da teoria neomalthusiana é a miséria, problemas sociais, a teoria reformista fala: não, isso não é a consequência, desculpem. Se a consequência da teoria neomalthusiana é justamente problemas sociais, a teoria reformista marxista fala: não, isso é a causa do problema.
Problemas sociais são os responsáveis, locais onde possuem sérios problemas sociais, têm como uma das suas consequências altas taxas de natalidade, devido à menor inserção de serviços básicos de saúde, devido à menor inserção de uma educação de qualidade, de informação à população. Então, pessoal, por isso que a gente fala que uma é inversa da outra, porque a causa de uma é a consequência da outra. E dessa forma, a solução do problema aí sim já é bem mais distinta. A teoria reformista ou marxista diz que para você diminuir esses problemas é necessário que ocorra uma reforma de base ou uma reforma social, beleza? Infraestrutura de qualidade, educação, saúde. Dessa forma você leva mais informação à população, você tende a diminuir as desigualdades e, consequentemente, diminuir a pobreza, a fome e a miséria, beleza? Pessoal, vamos falar a respeito agora das pirâmides etárias, ou seja, das fases da transição do crescimento demográfico à transição demográfica. Pessoal, normalmente, a primeira fase nós chamamos de crescimento primitivo. É essa pirâmide etária com a base bem larga e um afunilamento rápido da pirâmide. Característica dessa pirâmide etária, pessoal. Estamos falando de países que possuem altas taxas de natalidade, mas com alta mortalidade também. E uma característica, olha só como essa base ela funila de uma vez só. Isso quer dizer, olha só a diferença aqui de 0 a 4 anos de idade para 5 a 9. Isso quer dizer que a mortalidade infantil é elevada. Locais onde nós temos mortalidade infantil elevada é porque nós temos sérios problemas sociais. Beleza? Pessoal, no crescimento primitivo, então, a natalidade é alta, a mortalidade é alta também. Temos um crescimento populacional? Até temos. É muito forte? Nem tanto. E a expectativa de vida da população é baixa. O crescimento primitivo é muito comum de ocorrer em países extremamente pobres, pessoal. Já aqueles países que passam por uma melhora de sua infraestrutura, uma melhora social em si, passam para a segunda fase da pirâmide etária. Fase essa que o Brasil se encontra ali, década de 60, 70, 80, que é a explosão demográfica, um momento em que a natalidade continua muito alta, mas a mortalidade diminui consideravelmente devido a melhorias no sistema de saúde, por exemplo. Mortalidade infantil já é bem mais baixa. Isso faz com que, se nasce muito e não está morrendo mais tanta gente, o crescimento populacional seja absurdamente elevado, pessoal. Na segunda fase, na explosão demográfica, nós temos países subdesenvolvidos, mas que não possuem uma condição social tão precária assim. Estamos falando de países, por exemplo, que já estão num nível acima de desenvolvimento do que o do crescimento primitivo. Pessoal, então aí nós temos altas taxas de natalidade, taxa de mortalidade razoável, não vamos falar que é baixa, mas é razoável, e principalmente um aumento da expectativa de vida. Também não é uma expectativa de vida absurdamente elevada, mas a gente observa, nós já temos populações mais idosas em relação à primeira fase. A terceira fase, que o Brasil se encontra atualmente, é o envelhecimento populacional. Nós observamos uma queda nítida da natalidade, ou seja, uma diminuição nítida da população jovem. População jovem é aquela entre 0 e 19 anos de idade, devido à taxa de natalidade baixa, ou seja, a taxa de fecundidade abaixo de 2 filhos por mulher, pessoal, normalmente. Tende a ocorrer isso daí. O Brasil atualmente estima-se que esteja próximo à taxa de fecundidade a 1,5 filhos por mulher, entre 1,7 e 1,5 filhos por mulher, o que é algo que deve gerar alguns problemas para o Brasil. A gente tem um corpo da pirâmide mais largo, devido a épocas passadas, como nessa pirâmide da década de 80. E qual que é as características? A taxa de natalidade é baixa. A taxa de mortalidade é mais baixa ainda, porque nós estamos vivendo um momento de envelhecimento da população. Ocorre aqui já uma melhoria significativa no campo da saúde, ou seja, nós já temos uma expectativa de vida uma expectativa de vida alta até mesmo. O Brasil, por exemplo, a expectativa de vida hoje é superior aos 75 anos de idade. Ou seja, eu tenho um pouco até de dúvida. Será que eu vou conseguir viver até os 75? Essa expectativa de vida está muito alta, velho. Eu não sei se eu chego até lá não, gente. Então, pessoal, a gente observa também, olha só o aumento significativo dessa pirâmide etária das populações de idosos. Idosos que são aquelas pessoas com mais de 60 anos. Pessoal, importante, essa pirâmide etária ela começa a preocupar. Nós temos baixa natalidade, uma mortalidade muito baixa e uma expectativa de vida já alta. O crescimento populacional aí ainda existe, mas ele é baixo. Ele começa a diminuir. E a tendência é que, se não houver incentivos, de novo, ao aumento da natalidade, vai ocorrer sérios problemas.
como, por exemplo, inchaço da população idosa, ou seja, um grande número de população idosa, com população de jovens e adultos não tão elevadas. Isso faz com que tenhamos um grande gasto público, porque a população idosa necessita de serviços básicos, e não tenhamos uma pirâmide para sustentá-la. Isso daí, pessoal, gera sérios problemas previdenciários, por exemplo. Como que a Previdência vai conseguir suportar um grande número de idosos, sendo que o que está arrecadando pouco? Claro, aí a gente não vai entrar no mérito, pessoal, agora da questão da fraude da Previdência e coisas do tipo, né? Porque, na teoria, as pessoas trabalharam e pagaram isso. Só que a gente tem que entender uma coisa. Várias pessoas que hoje são aposentadas, eu, por exemplo, conheço pessoas que aposentaram com até menos de 50 anos de idade. Por quê? Porque são pessoas que começaram a trabalhar, que se aposentaram, no momento que a expectativa de vida do brasileiro era de 60 anos de idade. Ou seja, o cara aposentou ali com 47 anos, beleza. A expectativa é que ele viva só mais 13. Só que essa pessoa está viva até hoje. A expectativa de vida brasileira é 76. Essa é uma das grandes justificativas pela reforma da Previdência. É que nós já temos um grande número de pessoas que estão aposentadas há algum tempo e que vão viver mais ainda. Beleza? O aumento do gasto previdenciário é grande. Pessoal, então a gente pode colocar que a reforma da Previdência é uma forma justamente de desafogar o sistema previdenciário brasileiro. Mas algo que não é feito atualmente é melhorar essa questão da população jovem. Se isso não acontecer, vai acontecer do Brasil ir para a quarta fase, que é o declínio populacional. Países como França, Japão, países da Europa já passam por isso. Por quê? Sem pensar nos imigrantes, então vamos pensar no crescimento natural. Mortes mais nascimentos. No caso, nascimentos menos mortes. Pessoal, o Japão, por exemplo, já chegou a ter 127 milhões de pessoas. Hoje tem 126.800 mil. Isso porque nós temos uma pequena população de jovens, uma população de adultos até razoável, mas uma população de idosos muito grande em relação a essa pirâmide. Fato que faz com que, mesmo com alto grau de desenvolvimento, existam alguns problemas como a mão de obra escassa. Pessoal, outra coisa, nesta fase nós temos uma natalidade muito baixa e uma mortalidade alta. Por que nós temos um aumento da mortalidade? Porque mesmo que tenhamos uma expectativa de vida elevadíssima, como é o caso do Japão, pessoal, os idosos não são para sempre, infelizmente, né? Os idosos acabam falecendo em algum momento, 90, 100 anos de idade. Então, nós observamos, devido a um grande número de idosos, um aumento significativo da mortalidade, o que faz com que exista essa diminuição da população de um local. Beleza? Brasil, 212 milhões entrando em ação para frente. Brasil, salve a seleção. Vamos todos, vamos. A música da seleção brasileira de 1970, pessoal. Pessoal, nós já ultrapassamos a barreira dos 200 milhões de habitantes. Estima-se que até a década de 2040 nós ainda tenhamos um certo aumento da população, mas a partir disso, se nada for feito, a população brasileira tende a diminuir. Apesar do Brasil ser o sexto país mais populoso do mundo, pessoal, ou seja, um país muito populoso, nós somos poucos povoados. Porque quando nós falamos de populoso, nós falamos de população absoluta. 212 milhões é muita coisa. Só que povoamento está ligado à densidade demográfica. A população brasileira ela não é tão elevada assim se a gente for analisar o território brasileiro. O Brasil tem, em média, se eu não estou ficando louco, 27 habitantes por quilômetro quadrado. É uma média ok pelo mundo. Não é considerado um país muito povoado. O Japão, por exemplo, é muito povoado. O Japão tem um território, talvez, que junto é o estado do Rio com o Espírito Santo, e possui uma população que é mais da metade da população brasileira. Ou seja, lá é muito povoado. Além disso, a gente observa que a concentração da população brasileira ela é feita de forma desigual no seu território. E isso devido principalmente à característica de sua colonização e do seu povoamento, onde o Brasil foi colonizado no litoral do Oceano Atlântico, onde ali ocorreram as principais atividades econômicas, principais ciclos econômicos, a industrialização brasileira. Então nós temos um litoral muito populoso e uma região central nem tanto. Nós temos duas regiões, por exemplo, brasileiras que possuem populações muito pequenas e coincidência ou não, são as duas maiores regiões brasileiras. A região norte e a região centro-oeste, cada uma tem aproximadamente 16 milhões de pessoas apenas. Ou seja, uma porção do território brasileiro que provavelmente é mais de 50% do território nacional, com certeza é mais de 50%, mas não tem nem 15% da população brasileira. Ou seja, uma população bem baixa, ou cerca de 15%. Tranquilo? Pessoal, a população brasileira ela é muito diversificada.
Nós tivemos uma presença de diferentes povos no nosso processo de formação de Brasil, né? Nós temos ainda origens de povos indígenas, mesmo que eles tenham sido dizimados e tudo mais, nós ainda temos características marcantes de povos indígenas, nós temos características de povos europeus, asiáticos, africanos, principalmente, devido ao intenso fluxo de escravos, beleza? Então nós temos vamos dizer assim, esse grande mix de cultura muito presente ainda na população brasileira. O PIB brasileiro, pessoal, é um dos 10 maiores PIBs do mundo. A última vez que eu vi, eu acho que estava em 9º lugar. Quando nós falamos do PIB, nós estamos falando de toda a riqueza produzida dentro de um país, seja ela feita por capital estrangeiro ou não. Beleza? Somos a maior economia da América Latina, assim, disparado. Seguido por México e posterior Argentina. Pessoal, existem determinados fluxos migratórios que é extremamente interessante a gente entender. Por exemplo, quando nós falamos da emigração, é quando sai. Então, os brasileiros saem para onde? Os emigrantes brasileiros, eles vão para onde? Pessoal, nós observamos na década de 70 um grande fluxo de brasileiros vindo da região sul e centro-oeste para o Paraguai, devido à possibilidade de compras de terra a baixo valor naquele país. São os chamados brasiguais. Nós temos brasileiros que retornam a uma nacionalidade de sua família. Por exemplo, o meu bisavô ele era italiano, então eu peço dupla nacionalidade para eu poder viver na Itália como italiano. Isso acontece muito no Brasil. Então as pessoas pedem sua nacionalidade a partir de antepassados daquele país e voltam a este país de origem que possui uma melhor qualidade de vida. Normalmente Europa ou se não até mesmo no Japão. No início do século XX, pessoal, nós tivemos um grande fluxo de japoneses chegando ao Brasil, beleza? E quando nós pensamos na chegada de pessoas de outros locais, normalmente nós estamos falando de países em condições piores que o Brasil. Seja países da América Latina, porque como eu falei, na América Latina o Brasil é referência em economia, beleza? É um país referência. Então nós temos um grande fluxo de venezuelanos, bolivianos, haitianos e além de outros países, como a Síria, pessoal. A Síria possui cerca de 5 milhões de refugiados. É um número muito significativo. E devido também já à presença de populações sírias dentro do território brasileiro anterior ao conflito no país, nós também temos um grande fluxo de sírios vindo ao Brasil. E também de países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. Beleza? Eu, por exemplo, estudei na Universidade Federal de Viçosa, eu vi vários imigrantes africanos falando português, mas você percebia que era um português um pouco distinto do nosso. A forma de falar era um pouco diferente. Ou seja, provavelmente o sujeito ou era de Angola, ou era de Moçambique, ou de um outro país de origem língua portuguesa. Pessoal, vamos falar agora das migrações internas, né? Pessoal, falando na década de 50 e 60 principalmente. Criação da Zona Franca de Manaus, fluxo populacional do Nordeste para Manaus. Temos um grande fluxo de pessoas vindo do Nordeste para o Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, devido à industrialização. No finalzinho da década de 60, a gente observa também um grande número de sulistas indo para o Centro-Oeste, devido ao avanço da fronteira agrícola, a partir do momento em que o Cerrado se torna uma grande área produtiva agrícola, devido a um desenvolvimento tecnológico agrário. E também aqui, Brasília, a construção de Brasília, nós temos um fluxo de pessoas indo para Brasília. Alguns saindo do Rio de Janeiro, devido à transferência da capital, e também de nordestinos que vieram trabalhar na sua construção. Na década de 70 e década de 90, pessoal, a gente observa ainda um fluxo muito forte de nordestinos para o Sudeste, mas a gente vê uma expansão sobre o Centro-Oeste, uma certa expansão sobre a região Norte também. E olha só que interessante, aos brasiguaios chegando aqui no Paraguai, é um problema no Paraguai e os brasileiros, pessoal, porque existem estudos que falam que boa parte das terras paraguaias pertencem a brasileiros, a fazendeiros brasileiros, isso gera um certo conflito. E a partir da década de 90, pessoal, a gente tem um movimento maior nas metrópoles regionais. As metrópoles regionais agora são os grandes centros atrativos. Nós observamos um crescimento acentuado das cidades médias e pequenas devido à desconcentração industrial. As indústrias estão preferindo se fixar nesse tipo de cidade. Nós temos uma maior integração interregional. E fiquem espertos nessa setinha aqui. Se antes o Nordeste era apenas uma área de envio de pessoas, agora ele também recebe.
Esse fluxo migratório aqui do Sudeste para o Nordeste se chama migração de retorno. São pessoas, normalmente de origem nordestina, que estão voltando para sua região. Seja porque não deu certo no Sudeste, seja porque aposentou e está voltando para sua terra natal, ou seja até mesmo de pessoas da região Sudeste que estão sendo atraídas para a região Nordeste devido ao alto grau de industrialização que essa região está passando. Pessoal, na chamada guerra fiscal, os estados da região Nordeste, estão pegando pesado no incentivo fiscal para que indústrias se fixem no Nordeste. Beleza? E vamos falar agora das migrações internacionais, né, pessoal? Normalmente as pessoas saem por melhor, né? Então, a tendência é países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. O problema, os países desenvolvidos, para não ter um acúmulo muito grande de imigrantes, eles tendem a criar barreiras alfandegárias, barreiras de dificuldade de entrada de imigrantes. Um exemplo que nós temos é México com os Estados Unidos, né? Existem até muros em alguns lugares do planeta que dividem diferentes populações. Por que eles evitam? Devido a questões vinculadas à xenofobia, a questões sociais, ao maior amparo social, beleza? E quando nós pensamos na migração, ela pode ser espontânea ou forçada, né, pessoal? Ela pode ter motivos econômicos, busca de um melhor emprego, uma remuneração um pouco melhor, políticos, perseguição política, ou uma crise política, religiosa, perseguição religiosa, ou religiões, uma cultura muito diferente, conflitos internos, como disputas pelo poder, questões físicas como desastres naturais. E a fuga de cérebro também é um outro vínculo, pessoal, que é muito interessante. Existe mão de obra qualificada dentro dos países subdesenvolvidos? Até existem. Não é tão comum, mas existe. Ou não é tão numerosa. Aí, às vezes, quando se tem um cérebro brilhante num país subdesenvolvido, ele é contratado por uma empresa de um país desenvolvido ou de outro país com melhores condições para trabalhar. O cara vai na hora, mais remunerado, mais desenvolvido, melhores condições de trabalho. Então, essa fuga de mão de obra qualificada para países desenvolvidos, nós podemos chamar de fuga de cérebros. E nós temos que falar dos refugiados, né, pessoal? O refúgio, pessoal, são aquelas pessoas que fogem devido a condições extremamente precárias no seu país. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm direito a refúgio, desde que sua vida esteja em risco, seja por fome, seja por perseguição, então você tem direito a refúgio, beleza? Normalmente, eles buscam países desenvolvidos, mas devido a várias restrições, acabam, em grande parte, se fixando em país subdesenvolvido. Por quê? Os países subdesenvolvidos eles tendem a ser mais receptivos aos imigrantes. Eu faço uma comparação, né? Existe muito aquela questão. O rico, ele não é tão receptivo. Agora, o pobre, cara, quando você vai, por exemplo, numa casa... Pessoal, isso aqui eu nem tô querendo ser preconceituoso, não, porque é real mesmo. Eu, por exemplo, que fiz muito trabalho de campo, cara, às vezes eu ia na casa, assim, de pessoas muito humildes de cidades pequenas, ela deixava fazer uma entrevista ou algo do tipo, a pessoa, vem cá, vem tomar um cafezinho. Se você não aceitasse aquele cafezinho, ela se sentia ofendida, cara. Sabe, uma pessoa que ficava feliz, nunca te viu na vida, mas ficava feliz com a sua presença ali, dela tá podendo te ajudar de alguma forma. Você fala que é um negócio, um trabalho que eu tô fazendo, não, vem cá, aí senta aqui, vamos tomar um café comigo. Aí às vezes, não quero café, um copo d'água. Só de você aceitar um copo d'água, a pessoa já fica super feliz, pessoal. Isso, eu gosto de fazer essa relação na questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós temos nossos problemas, mas vamos nos unir, vamos tentar solucioná-los. Tanto que o Brasil cria a lei de migrações, ou a modifica, em 2017, onde o Brasil torna mais receptivo ao imigrante, onde o Brasil cria condições mais humanas aos imigrantes. Naquele momento, principalmente, devido à questão dos imigrantes haitianos, e muito novo naquele momento, os venezuelanos que estavam muito intensos no território brasileiro, beleza? A Síria é a pior crise de refugiados que nós temos no planeta. Estima-se que cerca de 5 milhões de sírios já tenham fugido do país. E existe um fluxo muito intenso da Europa para a Europa, vindo da Ásia e da África. Pessoal, atualmente o Mar Mediterrâneo é considerado um grande cemitério. Aqui nós temos imigrantes africanos tentando navegar pelo Mar Mediterrâneo para chegar até o continente europeu, pessoal. A Europa e o norte da África são muito próximos. Então é comum você ver embarcações extremamente cheias tentando chegar à Itália, chegar ao sul da Espanha, em áreas onde se pode chegar à Europa, justamente
devido à fuga do continente africano devido a conflitos, miséria, fome. Pessoal, muitas e muitas e muitas pessoas morrem hoje no mar Mediterrâneo fazendo essa travessia. E para finalizar, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem 2019. Tratava-se agora de construir um ritmo novo, para tanto era necessário convocar todas as forças vivas da nação. Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria e trabalhadores. Os mais simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mão de pedra, e no calcanho em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Pessoal, aí nós estamos falando justamente a respeito da construção de Brasília, né? Trabalhadores, principalmente rurais, das mais diversas partes do Brasil, indo para Brasília devido a uma grande oferta de empregos existente naquele momento de mão de obra braçal para construir aquela cidade, pessoal. Por isso que é bem interessante a gente pensar a riqueza cultural que se passa na cidade de Brasília em sua formação, beleza? No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente em... Pessoal, vamos pensar aqui. Políticos, apelo simbólico, claro. Você vê que tem uma simbologia de diferentes culturas dentro de uma união. E a migração interregional. Pessoas de diferentes lugares se fixando no mesmo local. Por isso, resposta de cara, letra A. Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Forte abraço. Tamo junto, é nóis, valeu.